Mas vamos lá. Hoje quem vai falar com a gente é o Lúcio. O Lúcio é delegado e tem além de ser servidor público como delegado, ele também é estrategista digital, né? Está no mercado de infoproduto, ensinando exatamente isso, ensinando e ajudando pessoas que querem se tornar delegados públicos, né? Ele vai falar um pouquinho mais do negócio dele aí, mas ele tá nesse mercado, né, como infoprodutor há um tempo e já fez mais de 50 lançamentos do mesmo produto, vendendo consistentemente o mesmo produto há anos. E quem está no mercado sei lá, mais de 3, 4 anos, sabe o desafio que é você ter consistência de vender um produto assim, cara, há muito tempo, né? É um desafio muito grande esticar esse ciclo de vida do produto, manter o produto em pé, manter o produto rodando muito tempo. Normalmente, o que você vê é uma rotatividade de produto muito grande. Lançam o mercado, assim, as pessoas normalmente lançam um produto atrás do outro. O especialista tem vários produtos, não consegue ter um produto só, porque o produto morre muito rápido, né? E eu acredito que tem diversos fatores para isso. Mas o Lúcio vai compartilhar com a gente aqui hoje um pouquinho do que ele faz e do que ele fez para conseguir esticar o ciclo de vida do produto, ter o mesmo produto vendendo por muito tempo. E acho que é um tema que é do interesse de muita gente, certamente um tema altamente relevante aí para qualquer pessoa, né? Especialmente negócios baseados em especialista, eu diria, onde tem um especialista por trás, seja for produto, mentoria, qualquer tipo de coisa. Mas pelo que a gente conversou ali, trocando o áudio ali, eu acredito que vários insights aqui vão se aplicar em diversos tipos de negócio, né? Porque são meio que universais. Então, Lúcio, obrigado pela disponibilidade. Vai ser um prazer ouvir você aí. E manda ver, meu cara. Poxa, obrigado pela oportunidade. Para mim, eu não tenho muitas oportunidades de falar assim sobre o meu produto. Eu não ensino isso, né? Eu não ensino como criar produtos digitais. Não é a minha pegada. Então, para mim é muito bom. A gente estava conversando aqui no início, porque de alguma forma eu organizo as minhas ideias, inclusive algumas coisas que eu coloquei no papel eu vou passar para minha equipe que a gente faz e a gente quer, às vezes a gente tem que colocar as coisas no nível de consciência, assim, a gente faz, mas às vezes faz no automático e fala, poxa, isso aqui é um princípio, isso aqui é um elemento importante e todo mundo faz no seu empreendimento, mas às vezes você precisa colocar isso de forma mais clara, mais explícita. Então, eu vou começar bate-papo aqui, vou chamar de bate-papo, com uma headline matadora aqui, tá? O que o Calbi Peixoto tem a ver com o meu programa de estudo Você Delegado? Alguém tem alguma ideia aí o que o Calbi... Todo mundo conhece o Calbi Peixoto, né? É um cantor que já faleceu, não sei. Mas uma vez, há muitos anos, eu assisti uma entrevista do Calbi Peixoto, e aí é uma entrevista dessa, tipo, numa televisão, tipo Record, não sei exatamente, e aí, esses programas de domingo, e aí o entrevistador perguntou para ele, né, qual a dica que ele daria para um artista iniciante. Daí ele disse assim, todo artista tem que ter uma conceição. E ele explica que, assim, existem vários artistas que fizeram muito sucesso, mas se você não tiver um grande hit, se você não tiver um produto, né? Se você não tiver algo que seja reconhecido por todo mundo e que te identifique, no show, o seu show não vai ter aquele impacto, você sempre vai ser uma pessoa que não vai ser reconhecida por alguma coisa específica. Então, ele era reconhecido por cantar uma música muito famosa, que ficou famosa na voz dele, que é Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Então, é uma música bem antiga. Então, eu fiquei pensando nisso, caramba, realmente, assim, no mundo artístico é muito difícil o cara ter um grande hit, né? E isso meio que me acompanhou e parece uma besteira, engraçado como a gente pega insights, as coisas mais, talvez assistindo super top, né? Mas o fato é que eu pensei muito nisso. Com o tempo isso foi amadurecendo na minha cabeça, mas não começou assim, não começou tão maduro assim. Eu vou até colocar o slide aqui para eu seguir e não ficar muito perdido no que eu vou falar. Mas é isso aqui. Vamos lá, até fiz aqui a apresentação de escolas, e que me preparei para o negócio. Mas o fato é que você delegado, né, é o nome que identifica a minha empresa, vamos dizer, você delegado é o nome da empresa, né? E o programa Meta é o programa que é esse produto
que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, a ideia inicial, esse produto nasce em 2015, eu sou professor, bom, eu sou, como o Tayoba falou, sou delegado de polícia, e desde muito cedo sempre fui professor, dei aula de inglês, eu dou aula de inglês, dei aula, né, a partir dos 15 anos de idade, enfim, tenho uma vida de professor, assim, então estou muito acostumado com isso, e quando eu fui aprovado no concurso público, foi muito natural ser chamado também para dar aula em concursos públicos, né, para cursinhos e tal. E aí eu passei por toda a evolução do ensino, né, passei pelo ensino presencial, quando foi muito forte, passei pelo telepresencial, que era via satélite, você ia para uma sala em um determinado local, e os professores davam aula de outro estado, então eu dei aula nesse sistema, é, passei para a migração do online, e no online eu percebi que uma coisa que foi realmente assim, uma coisa importante, eu percebi que eu poderia, sem intermediários, fazer dinheiro com o meu conhecimento. Isso começou de uma forma acidental. No ano de 2015, minha esposa estava grávida, e eu precisava levantar um dinheiro porque eu precisava fazer uma reforma, comprar essas coisas de neném, etc. E foi uma época um pouco difícil, eu tinha tomado algumas decisões erradas do ponto de vista financeiro, estava com dívida e tal. Enfim, servidor público tem uma característica, né? Você sempre tem crédito, isso é um perigo, né? Então, assim, mesmo quando você está negativado, você tem crédito, mesmo quando seu nome está sujo, você tem crédito. Então, o servidor público ele tem crédito, isso pode ser uma coisa, isso é, em geral, uma coisa muito perigosa. Enfim, eu acabei tomando algumas decisões erradas e estava muito endividado e, ao mesmo tempo, minha filha estava nascendo. E aí eu encontrei um amigo, o Dalmo, que felizmente já faleceu, mas o Dalmo, ele falou, cara, olha só, ele tinha um Instagram, eu comecei no online desde o Orkut, já movimentando a audiência, mas nunca com a intenção de vender, mas no início do Instagram, como a gente estava nessa pegada de concurso público, ele falou, cara, é o seguinte, você tem um PDF, que eu tinha um PDF com direito penal, com o meu material escrito, né? Ele falou, cara, a gente consegue vender isso por e-mail. Ele falou, cara, eu falei, como é que a gente vende isso por e-mail? Não, você vai fazer um anúncio lá no seu Instagram, eu vou fazer um anúncio no meu Instagram. O Instagram, na época dele, já tinha mais de 100 mil seguidores. E o meu tinha lá 5, 10 mil seguidores em 2015. Acho que é início do Instagram, posso estar errado em relação à data, mas acho que é início do Instagram. Logo que o Instagram está começando, assim, o pessoal do concurso público era muito engajado. Então, eu já tinha um público do Orkut que migrou, e do Facebook, né? Do Orkut para o Facebook, do Facebook para o Instagram, que migrou muito rápido. Então, eu cresci muito rápido minha audiência até um determinado ponto. E aí foi assim, né? Para fazer de uma longa história curta, eu peguei meu PDF, a gente pegou o Gmail, aí a gente botou um Gmail lá, ó, se você quiser, manda um e-mail para cá. Aí, beleza, a gente recebeu tipo uns 300 e-mails, e o Dalmo ficou respondendo um por um, mandando um link de pagamento separado. E assim, eu não considero isso meu primeiro lançamento, mas foi minha primeira ação de vendas, assim. E eu lembro que com esse dinheiro eu consegui reformar o quarto, comprar berço, comprar um monte de coisa. Eu fiquei assim, era tipo mais do que eu ganhava como delegado, eu ganhei em uma semana, vendendo um PDF de direito penal. Eu falei, cara, isso é fantástico. E aí, a partir daí, eu comecei a saber mais sobre esse mundo online, sobre o empreendedorismo online, comecei a estudar e etc. E aí, invariavelmente, você cai lá na fórmula, né, de lançamento, aquilo tudo foi muito importante para mim, porque foi ali o meu primeiro contato, né? Eu lembro que eu comprei o livro do Jeff Walker, não tinha nem aqui no Brasil, comprei ele em inglês, depois ele tinha uma versão de Portugal que se chamava Arte de Começar, não sei se alguém tem essa versão, e também com o curso do Érico, e aí fui aprendendo, fui estudando e tal. E aí eu tinha vários materiais, e existem 3 livros que nessa época para frente me ajudaram bastante assim na concepção do meu negócio, do meu produto, que ainda eu queria fazer essa observação, ainda para mim é um side hustle, né? Como eu sou um servidor público, não é a minha fonte de renda principal, mas é hoje uma fonte de renda principal para muitas pessoas que trabalham para mim e comigo também. Então, hoje é uma coisa que é muito importante na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, mas ainda é um side hustle. Então, isso é importante pela relação, e depois eu posso até falar um pouco mais disso, da relação que eu tenho com o meu programa e com o empreendedorismo, né, que é sempre uma relação
de aproximação e afastamento, para isso não consumir toda a minha vida. Mas o fato é que, em relação à concepção inicial do produto, eu li 3 livros que, em momentos diferentes, foi A Cauda Longa, as 22 Leis Imutáveis do Marketing e Oceano Azul, né? A Estratégia do Oceano Azul. Esses 3 livros foram importantes e me ajudou a entender que eu precisava pensar no meu produto, porque no mundo do concurso público existiam basicamente 2 grandes produtos, né? As grandes empresas, né? Deixa eu ver que meu WhatsApp está apitando aqui. As grandes empresas trabalhavam com a venda da commodity aula, né? Então, assim, eles faziam aula, gastavam muito dinheiro. Você tem cursos como o Gran Cursos hoje, gasta só de Google mais de R$ 500 mil mês. Então, assim, os caras estão no nível de faturamento, e é muito, uma coisa muito grande. E tinha os professores que eram coachings. Então você estava você tinha esses 2 polos, vamos dizer, né? Os grandes cursos vendendo aula, né, como commodity, e os coaches vendendo um atendimento individual, aquela coisa toda. E eu não queria estar num polo, não podia estar num polo ainda, que é dos grandes cursos, e o coach também me roubava muito tempo, esse negócio de trocar tempo por dinheiro para mim. Então, eu criei um programa que era, ao mesmo tempo, pegava algumas características de um curso e as características de uma mentoria e de um coaching sem depender totalmente de mim, sem eu ter que vender a minha hora. E aí, a partir daí, então, eu fui construindo um produto que é um treinamento para concurso público, que dura 6 meses. Esse é o programa que eu chamo de Programa Meta, que é como vou dizer assim, que eu criei um produto a partir de 2 ideias, né? Então eu meio que criei sim aí com aquela ideia do Oceano Azul e etc. Então ele para o aluno ele é bom porque ele não, o grande problema hoje da pessoa que estuda para concurso público, para concursos públicos em geral, é que você tem muito conteúdo, é muito fácil acesso ao conteúdo, mas você compra uma coisa, você fica jogado. E do coach, o coach é muito caro, o cara vai cobrar um valor que muitas vezes o que acontece é que esse público, ele é um público que está desempregado, ele está querendo melhorar, então não é um público muito endinheirado, né? Então você precisa eu achei uma dosagem, um ticket que eu pudesse alcançar o maior número de pessoas, fazendo uma escala, dando um atendimento que seria legal, satisfatório, o cara ia ter uma orientação, ao mesmo tempo eu não precisava ser um grande curso e nem ser um coach e vender a minha hora. Então, basicamente é isso, e o programa foi desenvolvendo a partir daí. Isso, então, começou tudo em 2015, a partir desse PDF que eu vendi, né? Então, hoje, o VSD, o Você Delegado, ele tem, eu penso assim, ele tem um tripé, né? Ele tem 3 partes importantes, que é o produto, a audiência e o relacionamento. E uma coisa muito importante, e também aconteceu por acidente, que quando o programa Meta ele foi realmente forjado para ser o que é, né, e a gente começou a fazer o lançamento dele, a gente já fazia lançamento dele, eu não sabia o que era lançamento, nem que isso se chamava lançamento, ou que tinha uma estratégia por trás disso. Então, isso foi, de certa forma, foi bom porque eu aprendi pela ignorância, pela tentativa e erro, sem necessariamente seguir uma estratégia, uma fórmula que já estava estabelecida, né? Então, isso foi muito bom para o meu aprendizado. Então, mas, enfim, eu comecei pelo produto, comecei pela audiência e comecei pelo relacionamento. Então, isso é a base do que eu faço hoje, é a base de toda a estratégia que a gente adota hoje. Então, em relação ao produto, o lema que a gente tem é que o produto deve evoluir todos os dias. Uma coisa que me assusta um pouco, assim, que eu sou um consumidor de produtos online. E eu sou consumidor de produtos de marketing digital, de empreendedorismo e etc. Eu sou consumidor de produtos de música também, porque eu sou músico nas horas vagas, eu toco saxofone. Então, eu sou consumidor desses 2 tipos de produto. Então, eu compro bastante, sempre que eu tenho possibilidade, eu compro e tal. E eu percebi, assim, que e tem mudado um pouco, mas eu percebo que
principalmente no marketing, o pessoal do marketing, o pessoal que vende produto voltado a empreendedores, ao empreendedorismo online, estão muito preocupados na copy, no próprio marketing, né, na venda, na ação de vendas, no tipo de lançamento, mas talvez não sejam tão preocupados com o produto. E eu como comecei a partir do produto e dessa relação com a audiência, então o produto sempre foi uma coisa essencial nas minhas estratégias. Então o produto para a gente deve evoluir todos os dias. E quando eu falo isso, não é apenas um lema. O nosso produto ele evolui todos os dias. Não há um dia que a gente não melhore algum aspecto do produto, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, tá? Então, esse é o lema, o produto deve evoluir todos os dias. Todos os dias eu acordo pela manhã, todos os dias, domingo a domingo eu acordo pela manhã e eu avalio, e eu tenho alguém que me ajuda com isso, eu avalio uma forma de melhorar o produto. E a gente faz também isso de maneira rotineira, a cada lançamento ou em períodos menores quando é necessário, né? Bom, o primeiro aspecto, geralmente as pessoas pensam assim, eu tenho que ter uma equipe de marketing, eu tenho que ter uma equipe de vendas, a primeira equipe que eu criei foi uma equipe de produto. Eu sempre achei que o produto fosse a peça mais importante do meu empreendimento, então eu sempre tive uma equipe exclusiva de produto, né? Então a equipe, meu irmão é meu sócio, então sou sempre eu e meu irmão, e mais 2 pessoas. Então, a gente ter uma equipe exclusiva de produto nos ajuda a pensar o produto todos os dias e ter quem cobrar e estabelecer metas em relação ao produto, né? Então, o meu produto, como ele envolve conteúdo, e esse conteúdo ele precisa estar super atualizado, há decisões dos tribunais, etc., que precisam ser atualizadas, mudanças legislativas. Então, a gente não pode se dar ao luxo de vender um programa, por exemplo, de vender um produto, por exemplo, que ficou um mês desatualizado. Para a gente é muito difícil. Então, essa preocupação com o produto tem muito a ver também com o meu nicho, né, o meu nicho de concursos públicos, porque isso é algo muito importante. E eu estou, entre aspas, não estou competindo, mas estou sendo comparado sempre com cursos muito fortes, muito poderosos, que têm a possibilidade de ter editoras próprias, etc., e que fazem um produto com um acabamento e qualidade muito bom. Então, uma primeira coisa que a gente sempre pensou é ter uma equipe exclusiva de produto, ou seja, a gente sempre procura melhorar o produto e tem uma equipe exclusiva para isso. Foi a primeira equipe que a gente montou e a equipe mais antiga no Vou Ser Delegado, é a equipe de produto. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que a equipe que a gente tem que montar talvez seja a equipe de vendas, a equipe de marketing, talvez seja verdade para outros nichos, mas para o meu nicho especificamente, ter uma equipe de produto eu acho que é um fator importante para o sucesso do programa Meta, né? Que a gente, na verdade, vai fazer agora, semana que vem, como é que fala 60 em 60º lançamento desse mesmo produto, né? Então, ter essa equipe exclusiva nos ajudou muito. Então, o que essa equipe exclusiva de produto faz, né? Essa equipe ela está em contato com o material, em contato com o produto diariamente, recebendo feedback, fazendo ações proativas e reativas em relação à melhoria do produto, seja no que vocês imaginarem. Assim, às vezes tem observações em relação à forma como ele está editado, porque atrapalha a impressão. Então, isso já gera um feedback, já gera um retorno para que a equipe possa pensar de uma forma melhor. Então, por exemplo, nosso produto ele é todo em preto e branco, porque os nossos alunos eles imprimem o material, então é ruim quando é colorido, etc. Às vezes fica muito apagado, um azul fica apagado, ou fica caro para imprimir, fica inviável, né? Imprimir colorido. Então, esses detalhes que têm a ver com o nicho, a gente está sempre em contato com a audiência e essa equipe nos ajuda nisso, né? Então, a gente todos os dias a gente está em contato para pensar no produto cada vez melhor. Então, eu costumo dizer que a cada lançamento, o produto está totalmente repensado, transformado em vários aspectos, né? Então, é isso. Então, eu sempre estou pensando em alguma coisa para melhorar o produto de uma forma proativa e também de uma forma reativa através dos feedbacks.
Uma outra coisa é uma cultura de melhoria, né? Que é uma ideia que está ligada com essa equipe, né? Com a questão da equipe. Todo mundo que é colaborador do programa, direto ou indiretamente, a gente estabelece essa cultura de melhoria. A partir da própria empresa, com ações proativas, né? A gente está procurando pequenos erros, pequenos problemas de forma proativa e buscando resolver, né? E a partir dos alunos que basicamente ocorre através dos feedbacks, né? Então a gente tem os feedbacks, o material está assim, está ruim, está fácil de ler, está ruim de ler, português. A gente, por exemplo, uma ação reativa que a gente teve, numa determinada época, a gente terceirizava a escrita do material por alguns professores. E aí os professores escreviam e eu não tinha tempo de fazer uma revisão ortográfica e de português. E aí hoje eu tenho uma pessoa só para fazer essa revisão, porque é um aspecto importante, né? Não só porque você pode gerar problemas de interpretação do que está sendo estudado, mas é porque você lê um material, né? Que está com erro de português, dá um aspecto ruim. Então eu tenho uma pessoa que está sempre revisando a questão da linguagem, do uso da linguagem, português, etc. Porque por mais que a gente tenha a gente em geral, né? A gente tem uma certa capacidade, de português é uma língua difícil, e eu trabalho com pessoal que está estudando, né, que tem uma capacidade, vamos dizer, né, tem uma intelectual boa, vamos dizer. Então a gente tem isso, né, a partir da empresa, ações proativas de sempre melhorar, e a partir dos alunos, ações reativas, que é uma cultura de melhoria. Então, assim, não importa para quem chega o problema, esse problema ele vai ter que, de alguma forma, ser resolvido, e isso quando isso faz parte da cultura, acaba sendo natural. Estabelecer essa cultura nem sempre é fácil, porque eu tenho uma característica, meu irmão tem outra, por exemplo. Meu irmão, ele é menos suscetível a críticas, eu já aceito críticas de uma forma mais tranquila, então no início, meu próprio sócio, que é meu irmão, para aceitar essa cultura de melhoria, ele foi muito difícil quando é, por exemplo, não poucas vezes eu tive que ligar para alunos, ligar para, eu vou chamar entre aspas de clientes, né, para resolver, para apagar fogo, porque foi fazer uma reclamação e a gente não tinha uma cultura de receber aquilo e simplesmente processar. Existem pessoas, a gente está lidando com pessoas, centenas e centenas de pessoas, né? Pessoas com vários tipos de características, problemas, etc. E a gente tem que fazer isso de uma forma profissional e objetiva. E hoje a gente consegue fazer dentro de um fluxo que eu considero que seja um fluxo hoje adequado, né? Sem ter que envolver emocionalmente com isso. E aí vai nesse outro aspecto aí, que é receber o feedback sem paixões. Não há muito tempo, né, há uns 3 meses, eu tentei achar esse feedback aqui, eu mandei um e-mail para meu irmão para ele me mandar, ele acabou não me mandando. Um cara que ele escreveu um textão, e os textões, vocês sabem, né, são problemáticos, mas o textão, em resumo, ele diz que ele não indicaria o meu programa nem para o pior inimigo dele. E foi esse engraçado, né? Porque fala do produto da gente, que a gente trabalha com tanta dedicação, assim, que a gente se empenha tanto, parece estar falando de um filho da gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu li o texto dele, assim, cara, publicado, assim, deu vontade de chorar. Falei, pô, que sacanagem, achei injusto e tal. Mas, assim, é aquele primeiro momento, a gente não pode ter muita paixão, o nosso produto não é nosso filho, ele é um produto, e ele precisa ser melhorado. E eu fui procurar entender porque esse cara estava tão revoltado, né? E isso pode ser um problema, porque ele pode ser um contaminador, né? Enfim, vocês sabem muito bem. E eu liguei para ele, ele se assustou até e tal. Ô, professor e tal, eu falei, poxa, eu vi lá seu texto e tal, queria entender. E aí eu fui entender que houve uma promessa no programa que não foi cumprida. E ele se sentiu muito ofendido por não ter cumprido a oferta, essa promessa. E a promessa é que alguém, no momento da venda, ele falou: mas eu queria falar com o professor Lúcio Valente, que eu sou fã dele e tal, queria ter uma ideia com ele. Ele falou: não, tudo bem, depois você compra. Alguém que atendeu deu essa resposta para ele e depois nunca mais deu um feedback para o cara. Então o cara ficou, poxa, eu só queria falar com ele, ter a possibilidade de trocar uma ideia com ele de 5 minutos e vocês me ignoraram, etc. Pô, agora você está me ligando, tô super feliz, não sei o quê. Então, você receber o feedback sem paixão
para você, às vezes, buscar entender qual é o problema. Às vezes o problema não é com você, às vezes o problema é com quem fez a venda, às vezes o problema é no processo, às vezes o problema é com a própria pessoa. Então, buscar entender sem paixões e receber o feedback. Então, a gente se abriu ao feedback, assim, de coração aberto e sem paixões. Eu sempre falo isso para o meu irmão, cara, sem paixões, sem paixões. Isso aí é tipo assim, você está numa micarecandanga, vai, conhece uma moça, pô, tem que atualizar, tem que contextualizá-las, né? Então, você está numa micareta, né? Tá lá curtindo, vai tentar ficar com a menina te deu fora e sem paixões, é assim. Então, você tem que receber o feedback sem receber a porrada do feedback. E aprender a engolir seco, analisar friamente, analiticamente, e usar aquele feedback a favor. E aí vem naquilo, né? Voltando aqui, né? É justamente essa cultura de melhoria a partir das ações reativas, né? Que é justamente o feedback. E aí isso é engraçado, você começa, no início, você é mais emocional em relação a feedback, e dependendo da forma como a gente acha injusto, porque às vezes a gente acha o feedback injusto na forma como é colocado e na forma que é divulgado, por exemplo. E aí a gente acha injusto. Mas aí a gente começa a analisar isso de uma forma mais fria, mas sem paixões, sem envolver emocionalmente com aquilo, só falando, bom, aquilo é uma coisa que deve ser observado, deve ser melhorado, sim ou não, e tomar a decisão de resolver melhorar ou não. Às vezes o feedback nesse caso não tinha nada que melhorar no produto, nem nada, foi um problema realmente que eu tive que corrigir lá para quem foi fazer a venda final, né? Porque a gente faz um fluxo de venda automático, mas existe alguém que faz o remarketing, né? Que faz aquela ação de carrinho e tal. Então, essa pessoa falou isso, e eu falei, olha, você não pode falar uma coisa que você não pode cumprir, né? É uma coisa complicada. Então, vai do treinamento também. Então, isso foi uma coisa muito importante, tá? Mas as informações positivas, né, os feedbacks positivos, além de gerar conteúdo, gerar prova social, eles devem ser analisados também para você entender qual é o nível emocional que aquele feedback chega para você. Às vezes ele é um elogio e você analisa aquele elogio friamente, aí o contrário é errado. Eu já acho que o feedback positivo você tem que analisar no nível emocional do aluno. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, o que faz ele se sentir bem em relação ao programa. E aí eu descobri, por exemplo, que os feedbacks positivos têm a ver com a atenção que ele recebe. E aí isso gerou até um slogan para a gente no programa, que é Programa Meta, você não está mais sozinho. Porque os feedbacks era muito isso. Poxa, professor, eu não sinto mais sozinho. Pô, que legal, é bom saber que tem uma equipe por trás, é bom saber que tem alguém pensando no estudo para a gente e tal. Então, você analisar os feedbacks positivos também no nível emocional lá do aluno, do seu cliente, para que você entenda como é que aquilo pode também ser positivo e gerar até uma ação de marketing para você colher leads futuros e vendas futuras, né? Bom, então eu falei do produto, né? Basicamente isso, não, eu acho que não tem um grande segredo no que eu falei, mas sobre o produto, tentei resumir ao máximo, é isso. E o outro elemento é a audiência, né? A relação que eu tenho com a audiência. O meu nicho eu vou dizer, é um micronicho, né? É um nicho muito restrito, no sentido de que, e aí aquele livro, A Cauda Longa, me ajudou a tomar essa decisão. Porque existe um grande nicho bilionário, que é o nicho de concursos públicos e provas públicas como um todo. Existe um outro nicho que é milionário, que é uma coisa absurda, que é de concursos policiais e militares. Eu poderia até dividir hoje em nichos militares e policiais, como militares sendo um subnicho muito forte. Então, você tem pessoas que estudam para carreiras policiais como um todo, e eu estou, então, no terceiro nível, que é carreira de delegado de polícia, que é uma carreira específica, com características específicas, que exige do candidato também qualificações específicas, ser formado em direito, ter exercido por pelo menos, na maioria, em alguns lugares, por pelo menos 3 anos atividade policial ou jurídica, né? Então você tem ali uma restrição do seu público, do seu nicho, né? Então eu trabalho com um produto bastante nichado, e mesmo os meus subprodutos, os meus produtos satélites, os produtos da esteira, os produtos do funil, eles não saem disso. Os meus produtos, eventualmente eu posso ter alguma coisa aproveitando uma onda, aproveitando
alguma coisa, eu posso lançar um material que seja fora disso, mas eu posso dizer hoje que 95% ainda do que tudo que eu produzo é voltado para delegado, todo conteúdo que eu produzo. Então, isso me fez, isso me fez, eu me transformei, vou dizer, né? Me fez uma microcelebridade dentro do meu nicho. Eu acredito muito nisso, no poder de ser uma microcelebridade. E quando eu falo para vocês que ser uma microcelebridade é celebridade mesmo, de andar, eu ando em alguns lugares, e aí, por exemplo, o José estuda para concurso e a namorada dele não. Então o cara me para no shopping, pede para tirar foto, e a namorada, que é esse cara? Esse maluco, eu nunca vi esse cara, porque assim, realmente assim, dentro do nicho de delegado de polícia, eu tenho certeza hoje, se alguém estuda para delegado, se alguém quer ser delegado e minimamente acompanha as coisas da internet, dificilmente ele não ouviu falar de mim, ouviu falar do programa Método, Você Delegado, ou de alguma estratégia que eu ensino. Então, esse é o poder de ser uma microcelebridade. Então, quando eu tenho até uma história engraçada, uma vez eu fui viajar para fazer uma. Existiam umas aulas, existia antes da pandemia, né? Existiam umas aulas que eram os aulões de véspera, né? Que a gente fazia aulões antes da prova. E aí eu fui pegar um avião aqui no aeroporto de Brasília, salvo engano, para o estado do Pará. E acontece que o avião tinha um horário, etc. E muitos alunos que iam fazer a prova, muitas pessoas que iam fazer a prova, foram no mesmo avião. E aí eu entrei na fila e isso gerou um certo alvoroço ali entre os alunos, né? Porque eles saíam da fila pedindo para tirar foto comigo, etc. Não sei o quê. Parece estranho isso, né? Mas acontece. E aí, porque calhou de estar todo mundo ali no mesmo lugar, né? Professor, não sei o quê, sou seu fã, aquelas coisas. E aí o segurança que estava lá me tirou da fila e falou, senhor, tô vendo que o senhor é o VIP, não sei o quê, o senhor pode vir aqui comigo e tal, e me embarcou primeiro e tal. E aí o segurança, o rapaz que estava lá, né, cuidando do embarque, virou para uma menina, depois a menina me falou assim, quem é esse cara que eu nunca vi e tal? Ela falou assim, não, ele é o MC Gui, ele é cantor, ele é MC e tal. Aí o cara, pô, legal, bacana. Tipo, o cara não sabia quem eu era, mas esse é o poder de ser uma microcelebridade. Vocês sabem que isso facilita demais as ações de marketing, as ações de venda. Então, eu sou hoje uma microcelebridade, é micro mesmo. Eu não sou nem uma subcelebridade, eu sou uma microcelebridade no meu nicho, né? E eu sou uma microcelebridade, tão microcelebridade que o cara que estuda para outros concursos policiais ou militares pode não me conhecer. Então, eu sei que hoje talvez a tendência, né, tem se defendido aí aumentar o nicho, né, trabalhar com nichos maiores, né? Pablo Marçal fala isso, de trabalhar com nichos maiores e tal, para você ter uma abrangência maior. Enfim, talvez funcione para ele, mas para mim está funcionando assim e então eu tenho seguido essa estratégia que tem sido legal para mim, tem dado muito certo. Em relação à audiência, tem algumas ideias que eu tenho, né? Eu me considero sempre um penetra quando eu quero estar presente diante da minha audiência. Então, eu sou um penetra. O que significa o seguinte, eu sei onde a minha audiência está se reunindo, como diz o segurança, onde eles estão congregando, e eu estou sempre lá. Então, por exemplo, se tiver um grande curso, por exemplo, um grande curso, dando uma super aula, com um professor super famoso, e etc., eu vou estar lá no chat, brincando com os alunos e tal, interagindo. Então, eu estou presente, eu sou um penetra na audiência, mas sem ser mal educado, etc., só me fazendo presente. Então, eu sou um penetra na festa das pessoas e eu quero sempre estar sendo visto. Isso faz com que as minhas ações de marketing orgânico, né, que sejam esse marketing é muito poderoso, né, de presença. Então, eu sou um penetra. Então, uma dica aqui, uma ideia legal que eu sempre faço eu estou sempre na festa das pessoas, né? Estou sempre vendo o que as pessoas estão fazendo, estou sempre lá. Se está alguém fazendo clubhouse lá sobre o que eu falo, eu estou lá debatendo. Outro dia tinha um clubhouse de um grande curso, eu entrei lá e alguém, o professor Lúcio Valente me puxou, eu falei. Então, assim, eu estou sempre sendo um penetra na festa onde os meus alunos, os meus prospectos, né, vamos dizer assim, antes de ser lead mesmo, eles estão lá
congregando. Então, eu estou sempre buscando ser um penetra, estar sempre presente de uma forma propositiva, de uma forma legal. Então, é uma ação que eu faço mesmo, assim, eu coloco como sempre um determinado horário do dia, final da noite agora, por exemplo, os professores começam a fazer live, e aí os professores que eu conheço, a maioria eu conheço, eu entro, jogo uma piadinha, chamo o cara de um apelido, e aí o cara já, o Lúcio Valente aí, sacana, não sei o que e tal, pronto, já fui citado ali para a audiência do cara, eu fico ali um pouquinho e saio e vou para outro. Então, é uma dica aí para vocês, que pelo menos para mim funciona muito bem. Uma outra é ser um ladrão. Um ladrão, o delegado falando para vocês serem ladrões, não está muito legal. Mas a ideia é a seguinte, eu estou sempre convidando, tendo a possibilidade de convidar pessoas para estarem nas minhas lives, para estarem com o meu público também, porque da mesma forma como eu sou um penetra, eu quero que outras pessoas estejam também diante do meu público, porque assim há uma possibilidade de troca de público. Então esse negócio que, não sei, eu chamo de collab e tal, isso é uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu sempre fiz lives conjuntas, isso sempre me ajudou muito a aumentar a minha audiência. E às vezes essas lives não são necessariamente com pessoas só do meu nicho, mas que têm alguma relação com o meu nicho, ou que de alguma forma meu nicho possa se interessar. Então, é uma forma de entregar valor também, e aí eu consigo roubar a audiência e também fazer uma troca de audiência. E uma outra coisa, uma estratégia que eu uso muito é ser puxa-saco. E aí, eu dou um exemplo. Existe um autor que tem um best-seller que se chama Como Passar para Concurso. William Douglas é um juiz federal, e ele tem uma audiência muito grande, e esse livro dele é o livro mais vendido sobre técnicas de estudo para concurso. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pegar materiais, pegar professores, pegar e fazer algum tipo de conteúdo, fazendo uma crítica positiva em relação, que se eu achar que é positivo, senão eu nem faço, mas fazendo uma crítica positiva em relação àquela pessoa, e entrego de uma forma com que aquela audiência dele possa alcançar esse conteúdo. Mas mais do que isso, por exemplo, o William Douglas, que era um cara super inacessível, fez um vídeo no YouTube fazendo uma resenha do livro dele, tecendo elogios, etc. Daí eu tenho o Instagram dele, mandei um direct para ele, falei, professor, olha, tomei a liberdade de fazer um vídeo sobre o seu livro e etc, queria que você desse uma olhada. Aí, Lúcio, muito obrigado, gostei muito do vídeo e tal, obrigado pelo carinho, não sei o que, respondeu. Aí eu já respondi, poxa, professor, que legal que você gostou, que tal você dar uma live, fazer uma live comigo lá? Ele, quando você quiser, pode ser amanhã? Então, tem que ser assim. E aí ele, pode ser amanhã e tal. Aí ele foi lá, nesse dia eu ganhei muitos seguidores, porque ele é um cara muito forte nesse mercado e tal. Então, ser um puxa-saco é você saber falar do produto dos outros também, de uma forma com que a pessoa fale assim, putz, quem é esse cara que está falando bem de mim? Porque seria muito mais difícil para mim mandar um direct para ele, falou, professor William Douglas, tudo bem? Eu nem te conheço, você também não me conhece, vem cá fazer uma live comigo. Ele ia falar, ele ia me ignorar, né? Então, uma forma de ser puxa-saco é também uma forma de você roubar a audiência, uma coisa que eu faço muito, fazer críticas positivas. No início, eu cometi um grande erro, e isso me custou algumas amizades, que foi, alguém me falou que eu tinha que criar polaridade, que tinha que ser um cara ácido e crítico e tal, e eu acabei criando algumas inimizades, né, nesse meio assim professoral, vamos dizer, né, entre os professores e tal, porque eu iniciei fazendo críticas negativas, depois eu vi que aquilo era uma burrice, assim. Talvez em outros nichos isso seja muito interessante, talvez no marketing político, alguma coisa assim, mas no meu nicho eu vi que não era legal, e eu achei que ser um puxa-saco no bom sentido, no melhor sentido da palavra. Então, tem um grande player que você admira, que você é invisível para aquele cara, todo mundo gosta de ouvir coisas boas a respeito de si mesmo, né? Então, uma dica que eu deixo aí. Bacana, então, seja um puxa-saco. Então, eu falei do segundo elemento, né, que é a questão da audiência e o relacionamento. Mas só uma coisa em relação à audiência que eu não deixei aqui. Não, mas acho que eu vou falar mais para frente. Acho que eu vou falar no relacionamento. O relacionamento é isso, porque existem 3 níveis de relacionamento que eu considero, né? O relacionamento com o prospecto, que é aquela audiência mais ampla que
está passando pelo seu conteúdo e não está na sua lista, com o seu lead, né, que é a audiência da sua lista, e com o seu cliente. Então, o que acontece? Às vezes a gente se esforça muito para transformar o prospecto em lead, se esforça muito para transformar o lead em cliente, mas depois a gente não se esforça tanto porque o cliente já foi conquistado, né? E a gente sabe que hoje, principalmente com o encarecimento aí das ações de marketing pago, você tem que, né, dos anúncios e tal, você tem que criar o máximo de valor nesse lead, nesse cliente que foi conquistado. Mas, enfim, eu fiquei pensando assim, em cada um desses estágios, vamos dizer assim, o que para mim eu considero dentro da minha estratégia o mais importante, tá? Nesse relacionamento. Bom, com o aluno, né, que o cara que já passou pelo meu funil, já comprou de mim, ele já é aluno, já comprou algum produto meu, é quebra de barreiras mesmo. É a política fale com o dono. Todos, vai parecer louco o que eu vou falar aqui, mas todo mundo que compra o meu programa Meta tem o meu celular pessoal e tem a liberdade de me mandar WhatsApp. É claro que existe, eles são orientados de que eles não me mandam dúvidas, eles me mandam, por exemplo, como eu falei para vocês, esse público ele é um pouco carente. Então eles mandam assim, professor, eu queria te dizer hoje que o meu estudo foi legal, etc. Aí eu gravo um áudio dizendo, cara, parabéns, continua assim e tal. Quando alguém me manda uma mensagem, ontem aconteceu isso, um cara me mandou uma mensagem dizendo, olha, professor, estou aqui um mês com o seu programa, estou curtindo muito e tal. Ele fez um texto muito legal. Eu falei, cara, vou ligar para esse cara. Aí eu vi que ele estava online e liguei. Aí o cara começou a gaguejar, porra, professor, nunca imaginei que fosse você me ligar. Então, assim, parece louco, mas eu bloqueei 30 minutos do meu dia, de manhã e à noite, para fazer isso. E é o meu telefone pessoal mesmo, porque eu sou um cara desorganizado, não conseguiria ter 2 celulares. Então, é o meu celular pessoal. Parece doido, é claro que eu estou trabalhando com uma quantidade de... Eu estou fazendo isso com um produto específico, né? E estou fazendo isso de uma forma... meu produto, enfim, eu não vendo milhões desse produto, então eu consigo fazer. Mas talvez uma política fale com o dono de verdade, né? Porque, às vezes, a política fala com o dono, você nunca vai conseguir falar com o dono. Mas a política fale com o dono funciona. O cara, ele consegue realmente ter acesso a mim, e aí eu quebro todas as barreiras e ele fala comigo. E quando é uma coisa que eu não posso resolver, eu simplesmente falo, poxa, manda um e-mail ou manda uma mensagem para tal WhatsApp e tal. Então, é isso. E só uma coisa, assim, é impressionante como a minoria das pessoas, assim, elas vão ter coragem de te mandar uma mensagem, etc. E o que é legal também, é que como eu quebro essa barreira, eu consigo evitar textões na internet de uma forma absurda. Quando tem uma reclamação, essa reclamação chega direto a mim, então o cara, como ele tem acesso a mim, ele nem vai ter coragem de botar um textão. Como ele sente um relacionamento mais pessoal comigo, ele não vai colocar um textão na internet. Então depois que eu adotei com o aluno, a política de fale com o dono, o textão positivo ou negativo vem para mim. E sempre que eu acho relevante, eu ligo para a pessoa e converso com ela ali 2, 3 minutos e acredito ou não, isso surte um efeito assim poderosíssimo. Às vezes o aluno pede o reembolso, por exemplo, e manda um texto, professor, não vou conseguir estudar e tal, pediu um reembolso, não sei o que, aí eu às vezes ligo para o cara, falo para ele, dou alguma outra alternativa, de repente segurar a matrícula para a próxima turma, alguma coisa assim, às vezes eu até consigo segurar o aluno assim, então é uma política que vale muito para mim. Isso em relação ao aluno, o cara que já foi conquistado, né? Eu não estou falando de venda, não estou falando de funil, não estou falando de nada disso, eu estou falando realmente de relacionamento aqui, tá? Com o lead em si é conteúdo e o meu melhor conteúdo. Tá? Então, com o lead, o cara que está na minha lista, o cara que está em algum dos meus grupos, o cara que está recebendo o meu conteúdo, conseguir mandar para o cara o conteúdo que seja um conteúdo para ele, do ponto de vista dele, extremamente útil, que ele consiga aplicar aquele conteúdo de forma imediata. E o meu público depende muito de conteúdo diário e atualizado. Então, é um trabalho muito cansativo que eu faço pessoalmente. Eu não tenho uma equipe de conteúdo. Você veja, eu tenho uma equipe de produto, mas eu não tenho uma equipe de conteúdo. Eu faço o meu conteúdo, eu entendo o meu público, eu crio, eu faço as postagens, eu gosto de fazer isso, então eu faço. Então, eu criei uma linguagem com esse meu público e eu entrego o meu produto, o meu conteúdo para esse público dessa forma.
Então, com lead é o conteúdo que o melhor que eu consigo entregar, da forma mais consistente que eu consigo entregar e resolvendo as dores dele de uma forma efetiva, sendo muito, não é a palavra, não é sincero, mas muito genuíno assim, na forma, no sentido de que o lead, e só fazendo um adendo aqui, um nível não afasta o outro, tá? Ou seja, eu estou entregando conteúdo para o lead, mas claro que esse conteúdo chega no prospecto também, né? Mas o que eu estou falando é que o conteúdo é muito importante para esse lead estar sempre nutrido, bem alimentado. No meu nicho isso é muito importante, isso é muito importante e isso tem dado muito certo para a gente também, né? E em relação aos prospectos, né, aqueles que não foram transformados em leads, uma coisa que eu faço é estar disponível. Como? Eu respondo todos os directs, eu respondo todas as mensagens. As mensagens dos posts, às vezes eu não consigo, mas os directs eu respondo todos, 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 todos. Então, às vezes, tem dia que eu tenho 50. Eu gravo áudio, em geral, porque para mim é mais fácil. Então, eu gravo áudio. Pô, às vezes uma pessoa me manda um coração. Eu vou lá e replico com algum áudio, alguma coisa, obrigado, não sei o que e tal. Então, está disponível. E quando alguém quer tirar uma dúvida, manda um direct, professor, eu vi aqui um julgado do STF, eu não entendi. Se eu não puder responder naquele momento, eu já tenho aquilo no meu banco de dados, eu mando para o cara, olha, eu tenho um resuminho sobre isso, eu tenho não sei o que e tal, então estou disponível para ajudar essas pessoas de uma maneira mais direta, para que esses caras pensem, putz, cara, nem conheço esse cara, o cara deu ao trabalho, e o que eu recebo é muito assim, poxa, mandei essa pergunta para vários professores, você foi o único que respondeu. Então, assim, é um trabalho também que eu gosto de fazer, que é estar disponível a essas pessoas. Claro que é uma forma indireta, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mas é uma forma que eu consegui de trabalhar esses prospectos. Então, está disponível a essas pessoas, né? Então, isso gera um impacto muito positivo. E aí, o lucro é consequência, né? A gente, nesse trabalho, depois de tantos lançamentos, é porque a gente considera um lançamento a partir de um determinado momento quando a gente foi para a Hotmart. Então, só esse produto, né, só o programa Meta, pode parecer muitos para um, poucos para outro, mas só esse produto, o programa Meta, essa mentoria, ela vendeu mais de 5 milhões de reais. Né? E eu considero assim, sendo um servidor público, com salário, com a remuneração fixa, mensal, que não tem aumento há 5 anos, eu sei que isso é uma coisa, do meu ponto de vista, assim, inimaginável assim, para a maioria dos meus colegas. Né? Então, eu acho que o empreendedorismo me deu, eu costumo dizer que o marketing digital, o empreendedorismo é um superpoder, porque esses dias eu estava conversando com um colega, ele falou assim, cara, você já pensou se de um dia para o outro você perde seu emprego, cara, você é mandado embora da polícia? Eu falei assim, cara, eu vou amarradão, vou tranquilo, porque eu sei o que fazer, eu sei transformar conhecimento em dinheiro. E então, eu gosto de dizer que o marketing digital, o empreendedorismo é um superpoder. Então, se alguém aqui quer usar uma palavra da moda, se sentir empoderado, para mim é isso, né? O marketing digital é um superpoder. Né? Então é isso. Agradeço aí, espero ter ajudado de alguma forma. Show demais, Lúcio. Cara, valeu. Parabéns aí enfim, por tudo que você compartilhou, tudo que você fez e o que você disse assim aí no final. O sucesso é consequência do cuidado que você tem, né? Com seus clientes, com o produto e enfim, com o seu público, né? Com o trabalho que você faz. Então, isso é muito massa. Eu anotei algumas coisas aqui, só preparando aqui o nosso formulário, já vou mandar aqui no chat, pessoal, formulário de avaliação, mas eu anotei algumas coisas que você falou e a primeira delas, assim, que me chamou a atenção é primeiro ter uma equipe de produto. Isso é uma parada que, assim, eu sei que eu vejo o bastidor
de muito negócio e eu sei o quanto isso é raro de acontecer. Assim, de fato, um negócio digital ter uma equipe de produto. Isso é algo que vai acontecer, talvez, com negócios que estão muito escalados, negócios que já têm, assim, faturamento, mas geralmente é uma das últimas equipes que o cara vai montar a equipe de produto. É uma parada que eu percebi, assim. E, no seu caso, você começou como equipe de produto, né? Alguém para cuidar do produto, alguém para cuidar do seu, enfim, da entrega, pensar em melhorias, entender de fato o produto e cuidar disso. Então, eu acho que isso fez muita diferença no seu negócio e assim, eu acho que isso é um ponto a ser destacado. Ainda que não seja a realidade de muitos negócios, mas normalmente o que acontece é que o especialista ele acaba lançando o produto digital e ele é o cara que cuida do produto e ele acaba sendo o cara que vai cuidar do marketing, da estratégia, ele é o estrategista, e aí chega uma hora em que os pontos mais importantes do negócio é a copy, é o tráfego, e aí você começa a abandonar o produto, né? Chega uma hora que você nem faz mais aquilo que você ensina, né? Você para de estudar aquilo que você ensina, você para de fazer aquilo que você ensina no produto, você vira um especialista que já não é mais especialista, você começa a ficar obsoleto, e o seu produto vai ficando obsoleto junto com você como especialista, né? É um desafio muito grande. E ter alguém... Galera, compartilhei aí no chat, o Forms, por favor, vamos avaliar o nosso encontro. Ter uma equipe para cuidar do produto, eu achei massa. Uma outra coisa que você falou que eu achei legal foi... Acho que a gente já destacou isso aqui algumas vezes, mas ouvir a reclamação do cliente como uma oportunidade de melhoria do produto. Assim, até mesmo pedido de reembolso. Cara, pedido de reembolso é uma parada que talvez ali os clientes insatisfeitos são a maior fonte de informação que você tem de oportunidade de melhoria do produto, né? E você falou de você desvincular o emocional, isso é muito forte, porque na maioria das vezes você perde esse feedback que é uma oportunidade de melhoria do produto, porque você está emocionalmente envolvido com o produto. Então, o feedback negativo é como se fosse uma afronta a você. Você não vê aquilo como oportunidade de melhoria do produto. E, no final das contas, é um cara que... um cliente que pediu reembolso, ou um cliente que está reclamando do produto, é um cara que comprou o seu produto, porque ele é o seu público, ele estudou o conteúdo, analisou o conteúdo, identificou falhas no conteúdo e está te dando feedback. E se você fosse contratar alguém para fazer isso, quanto que esse cara não ia te cobrar? Para assistir todo o seu material, criticar, analisar pontos de melhoria e te dar um feedback. Você contrataria um profissional para fazer isso, você pagaria caro no profissional para fazer isso. E ele ainda não faria isso no sapato do seu cliente, ele não faria isso no lugar do seu cliente, porque não é seu público-alvo, ele é alguém que está ali de fora, né? O seu cliente fazendo isso para você é uma oportunidade incrível. E aí, se você conseguir tirar o emocional, você tem uma ótima oportunidade de melhoria do produto aí, né? E uma terceira coisa que você falou que me chamou a atenção foi o quanto ser fiel ao seu posicionamento é um negócio importante. Você falou daquela parada de ser microcelebridade, mas o quanto que isso vai trazer perpetuidade no negócio e no produto. Né? Quando você é fiel ao posicionamento, você justifica o fato dos seus clientes comprarem sempre de você. Né? O mercado valorizar você. E quando você é fiel ao posicionamento, seu mercado também é fiel a você enquanto especialista. Né? Se você não é fiel ao seu posicionamento, ou seja, você não tem consistência naquilo que você fala, no seu posicionamento, e é uma tentação muito grande, né? Quem já assistiu aquele filme quem já assistiu, acho que é Fome de Poder, do McDonald's, da franquia, não sei quem já viu, mas quando o cara começa a abrir as primeiras franquias, os primeiros franqueados falam assim, vamos vender frango também, pô, vamos vender... Não, mas os clientes chegou pedindo assim, o cliente chegou pedindo frango, vamos vender frango, o cliente chegou pedindo não sei o que lá, vamos vender. E aí ele fica louco, ele fala, não somos uma franquia de frango. E ele chuta o negócio todo, porque, cara, se você começar, tem uma oportunidade aqui de faturar ali um pouquinho mais se eu vender frango também, se eu falar disso, daquilo, outro, a curto prazo é legal, mas a médio e longo prazo o que você está fazendo é enfraquecendo o seu posicionamento. Isso vai custar caro. Né? Você tem um resultado ali a curtíssimo prazo, que alguém que está precisando daquilo vai comprar, mas a médio e longo prazo está dando um tiro no pé. Né? Então, uma coisa que te permitiu ser referência como, cara, eu quero comprar um produto para isso, de quem que eu vou comprar? Vou comprar do Lúcio, foi ser fiel ao seu posicionamento. Né? Você vai cada vez mais fortalecendo o seu posicionamento ao invés de diluir ele, enfraquecendo.
Então, acho que tem a hora certa de começar a expandir esse posicionamento. Acho que chega um momento em que talvez isso aí, estrategicamente, para ampliar o mercado, né, e migrar para um balde maior, isso é estratégico, mas você tem que tomar muito cuidado. E talvez, e definitivamente, tem que ser pensado, não é a primeira coisa que você tem que fazer, né? No seu caso aí, você tem um mercado, na verdade, que ele se renova muito, né? Não é um mercado que sempre tem novos entrantes, né? Todo dia tem alguém, ontem não estava pensando em fazer concurso, não era advogado e hoje ele se formou e quer fazer concurso. Então, como você tem novos entrantes sempre, isso te permite ser fiel ao seu posicionamento, porque você vai ter novos clientes chegando o tempo inteiro, né? Esse mercado ele se renova muito. Fazendo uma observação, hoje eu tenho muito, vamos dizer, seguidores que estão na faculdade, por exemplo. Os caras estão lá no sexto, sétimo período, falando, pô, eu quero ser delegado quando me formar, eu quero fazer concurso para delegado e tal. Os caras já me seguem mesmo antes de formar. E isso está começando cada vez mais cedo. Então, o cara já entra na faculdade sabendo qual carreira que ele vai seguir. Ou vai fazer concurso para advogado público, ou vai fazer concurso ou não vai fazer concurso, vai advogar, mas o cara já entra já com essa ideia. Eu comecei a perceber isso, que eles estão vindo cada vez mais cedo para mim. Isso é massa. Você só conseguiu pegar esse público por causa da fidelidade ao posicionamento, né? Inclusive, isso no seu caso funciona muito bem para você manter a perpetuidade de um produto, né? Que é o ponto do que a gente está falando aqui, mas isso se aplica muito a quem tem esteira de produto e funil de vendas. Porque o que justifica o cara comprar um produto seu e depois comprar outro, comprar várias vezes um produto seu? É porque naquele posicionamento você é fiel a ele, né? Isso mantém você fixo naquele posicionamento e o cliente tem você como referência naquele nicho, naquele segmento, naquela especialidade, né? Se você tenta vender de tudo, você não tem uma marca forte, isso faz com que o cliente não tenha fidelidade a você quando ele for avançar na esteira de produto dentro daquela jornada de transformação. Ele vai acabar comprando produto de outras pessoas porque ele não tem você como referência, né? Então, aumenta o ciclo de vida do produto, mas também aumenta o lifetime value do cliente com você, esse posicionamento seu. Porque o cara prefere ficar com você ao longo da jornada inteira, porque você é fiel àquele posicionamento que você assumiu, né? Isso é uma parada muito massa. Enfim, foram alguns insights que eu tirei, achei muito válido isso aí, além de algumas outras coisas aqui, aquela pegada de ser penetra, achei muito massa. Normalmente a galera entra no lançamento do outro, entra no webinário do outro, até com nome falso para não parecer que ele está lá, e não, você faz questão de ser visto, né? Você faz questão de mostrar que você está lá. Isso é uma parada massa também. Eu entro no lançamento de todo mundo, cara, e eu divulgo o lançamento e tal, meio que para justificar que eu vou estar lá. E aí eu divulgo, publico lá no meu Instagram, o professor tal vai lançar um produto, às vezes produto até que, entre aspas, seriam concorrentes e tal. E o cara nem entende às vezes, mas eu só quero estar lá, né, vendo o que ele está fazendo. Tem caras hoje estudando muito, né? Como diz, não tem mais bobo no futebol, né? Então, eu tô lá, cara. Eu tô lá como um penetra, olhando tudo, tô nas lives. Às vezes eu tô deitado lá e tô olhando e mandando uma gracinha e você está sendo visto. Você acha que não, mas você está sendo visto. E aí, às vezes, o Lúcio Valente e tal. Aí, né, quem não te conhece começa a te seguir. É legal. Boa. Boa, cara. Valeu demais. Gente, alguém tem alguma consideração, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Enfim, compartilhar alguma coisa também. Talvez alguém tenha além de dúvida, alguma coisa que julgue ser valioso no tema. Pô, a gente está aqui para trocar ideia, né? E quem não avaliou, tá o chat aqui, por favor, avalie aí. Só clicar no link, são 4 perguntinhas, bem rapidinho. Alguma dúvida, algum insight? Cara, eu acho muito legal essa parte de conceito, fundamento. Uma coisa que eu reparei no marketing, não no marketing digital, né? Eu que vim de empresa grande e tal, o negócio é meio que uma arbitragem, né? Você coloca dinheiro de um lado no tráfego ou coloca um pouco de tempo na internet para ir volta dinheiro em forma de produto ou qualquer coisa, né? E é muito legal ver quando a pessoa tá muito focada no fundamento do produto.
E é muito importante a gente saber o time certo das coisas, né? No começo, realmente é uma fase de validação, e eu continuo entendendo que o produto não é o mais importante. Porém, para se fazer uma empresa de verdade, o produto é o mais importante. Porque o jogo dos adultos é o jogo do LTV, é o jogo da recompra, é o jogo da indicação. E só tem um jeito de ter recompra e indicação, tendo um produto bom. Então, achei muito legal que foi uma aula que focou muito em fundamento, não em hack, né? A gente fala muito disso aqui também. Então, assim, acho que são resultados sólidos, não foi da noite para o dia, né? Algo consistente que tem acontecido, renovando base. E são os pequenos detalhes, velho. Quem dá o celular para aluno? Quem vai lá e liga para o cara? Isso, no final do dia, faz toda a diferença no produto e entendimento do aluno. Então, assim, a parte que mais me chamou a atenção foi essa. Como o Lúcio é muito voltado para o fundamento. Eu acho que isso aí, no longo prazo, é imbatível. Essa parada que você falou de dar o WhatsApp para o aluno, assim, você falou um ponto, um detalhe ali que é impressionante. A gente fica com medo de vai chegar 1000 mensagens aqui no meu WhatsApp, né? Mas os caras não mandam mensagem. É impressionante. A galera, assim, o cara tem o seu WhatsApp, mas ele fica receoso de ser invasivo, ele fica receoso de queimar aquele cartucho desnecessariamente, ele fica receoso de perder a oportunidade de, cara, a primeira coisa que eu vou falar com ele é um cara que eu admiro, eu não quero mandar uma mensagem qualquer, eu não quero mandar uma mensagem queimar meu contato com ele, eu quero, quando eu precisar, eu quero realmente, enfim, mandar uma mensagem inteligente, fazer alguma coisa que seja útil, né? Então, é bem provável que, claro que exceções acontecem, mas é bem provável que estar disponível, e no final das contas teve um movimento desse no mercado, né? Você tem que estar distante, você tem que estar certamente inacessível. E, cara, não tem como você ser totalmente acessível. Existe uma limitação natural, física, que vai te tornar, de certa forma, inacessível para os seus clientes. Assim. Eles vão ver você pela internet, você vai estar, de certa forma, inacessível. Você não precisa forçar a barra para ser mais inacessível do que naturalmente você já vai ser. Então, você pode, assim, responder, você pode estar disponível, você pode estar ali presente, deixar o seu acesso, que ainda assim você vai ter isso não atrapalha o seu posicionamento, né? Você não precisa de ser o cara estrela para criar essa percepção, né? Acho que isso é um ponto legal também. E é engraçado o impacto quando você... É claro que estou falando no âmbito... as pessoas devem considerar isso a depender do tamanho do volume de venda que faça e tal, né? Isso tem que ser considerado, claro, óbvio. Mas isso nunca foi um problema para mim, nunca foi um problema. E a gente tá aí com milhares de alunos têm meu telefone, e isso nunca foi um problema, a não ser uma vez um aluno se passando por mim, mandando uma mensagem para uma menina aí. Mas o resto nunca tive um problema em relação a isso. E é engraçado como, às vezes, quando a pessoa fala, ela já começa, a pessoa desculpa te incomodar, tal, bababá, mas aqui eu queria não sei o quê. Às vezes, o que acontece, isso, eu evito problema. Por exemplo, professor, mandei um e-mail lá no suporte, tem 3 dias, não respondem. Aí eu já mando lá no grupo do suporte, porra, é essa? O cara mandou 3 dias lá, não responde, o que é isso? Ah, o cara foi pro spam, não sei o que, entendeu? Então, eu consigo antecipar problemas também. Às vezes o cara só manda isso, ô professor, desculpa, não queria te incomodar, só para falar que mandei um e-mail lá no suporte, tá, qual é o seu e-mail e tal? Tá, beleza, vou ver. Então, assim, é claro que você tem que ver o tamanho do seu negócio, se isso é viável para você ou não. Para mim, eu fui fazendo, fui testando. No começo, meu irmão, compra um celular. Eu falei, não, vou usar o meu celular porque o outro eu vou perder, eu tenho que comprar um celular de 2 chips. Não tem iPhone de 2 chips, eu uso iPhone. Então, eu vou nesse mesmo e vamos ver no que vai dar. E nunca foi um problema, assim, essa política fale com o dono, e eu acho que assim, é uma coisa que funciona bem. E eu consigo, mais uma vez, o principal ponto é que eu consigo antecipar os problemas, consigo ser mais rápido em relação a coisas que podem dar problemas, né? Às vezes uma insatisfação maior, às vezes já chega direto para mim, então eu consigo resolver assim. Galera, mais alguém? Quer falar alguma coisa? Pergunta? Eu queria só perguntar, ô Lúcio, você acha que, tudo bem, por você estar na ativa, assim, isso ajuda ou atrapalha em questão de gestão de tempo o teu negócio no curso?
Porque você é servidor público ainda, né? Sim, Você sou. toca as duas atividades, né? O curso que é a tua missão pessoal aí, né? O seu negócio de coração e a tua carreira como servidor tal. E você faz essa integração entre as duas coisas, tipo assim, quando você vende o teu curso, eles sabem que é o Lúcio Valente que está na ativa ainda, que está trabalhando e tal. Você acha que isso ajuda ou, por um lado, não faz nenhuma diferença? Ou você vende isso como uma vantagem também? O meu público, ele se inspira muito, né, no que eu faço. Então, tem tudo a ver eu estar na ativa. Eu tenho colegas, por exemplo, que vendem produtos parecidos e que se aposentaram e sentiram a diferença. Porque existe aquele negócio do herói, né? Tem aquele negócio do, né? Então, assim, para eles é muito importante eu mostrar. Eu não mostro muito, mas sempre que eu mostro dá muito engajamento, que são as ações, as operações e tal, né? Então, trabalho muito com som, às vezes mostro a mesa trabalhando e tal. Então, isso para eles é muito importante, né? Essa parte mais emocional e tal, essa parte mais motivacional. Então, nesse sentido, é muito importante. Do lado, então, assim, eu digo, é muito importante mesmo. Tanto que, se eu fizesse um outro concurso, se eu fizesse um concurso para juiz, hoje eu ia perder muito dinheiro, com certeza, grande parte do meu público, e grande parte do meu público me segue porque se inspira nisso, né? Do ponto de vista pessoal, eu tive uma sorte muito grande, porque, e aí eu falo aqui com vocês até com uma certa alegria, assim, né? Compartilhar uma coisa pessoal, assim, eu nunca fui muito amigo do meu irmão quando a gente era mais novo. E a gente se tornou sócio e hoje a gente é melhor amigo um do outro. Então a sociedade nos trouxe uma proximidade que a gente nunca teve. Porque o Jean, meu irmão, o Taioba conhece ele de já conversar, ele tem características diferentes da minha, assim. Ele é um cara extremamente organizado ao nível máximo do top, do top, do top. Ele é muito organizado e eu sou extremamente desorganizado. Isso, de alguma forma, é muito bom, porque eu sou o cara da criação, sou o cara das ideias. Ele é o cara da execução. Ele executa e tal. Então, acaba que muito hoje do trabalho ele faz, né? Esse que me tomaria tempo. E o que mais me tomaria tempo, a gente consegue delegar também para outras pessoas e tal. Então, eu consigo ter uma vida bem tranquila em relação ao trabalho, nunca me prejudicou no trabalho. Às vezes, por exemplo, acontece na polícia, eu sou acionado para coisas emergenciais urgentes. Meu público sabe disso. Tem uma aula marcada, pessoal, olha, vou ter que desmarcar a aula porque eu fui acionado aqui, vai ter um plantão extraordinário, ou teve um homicídio, vou ter que ir no local. Então, assim, meu público já entende isso, eles já estão educados para isso. Então, nunca me deu problema. Na verdade, é muito positivo, né? Muito positivo. Eu queria realmente ter mais tempo, talvez, para viajar, para ter uma liberdade geográfica, né? É meu sonho hoje, se eu pudesse perguntar qual é o seu sonho, é ter uma liberdade geográfica. Eu gosto muito de viajar, enfim, mas o serviço público... O Taioba, né, Lúcio? Tá lá, ó, 35 dias na praia. Ele tá falando ali aquela inveja foi corroendo aqui minha alma. 40 dias do lado do mar, na frente de uma arte pós-moderna aí, da janela como cabeceira, de cama. Eu tô totalmente rústico aqui. Eu tô com o pé na areia nesse momento enquanto assisto o Encontro da Escola. Eu não queria falar, não, mas tá assim agora. Mas não liga não, ô Lúcio. Não é para todo mundo, entendeu? Não é o seu momento ainda. Fica em paz. Vai dar certo. Legal, Lúcio. Obrigada. Legal pra caramba. Eu imaginei que ajudasse, né? Porque em concurso e quando a gente vai estudar para as coisas, a gente fala, professor, mas o senhor só dá aula, né? O senhor só dá aula. Então tem muito isso mesmo do espelho, né? Da pessoa se espelhar naquilo que ela quer estudar para ser, né? Legal, parabéns. Valeu. Só dá aula ou trabalha também, né? Isso, o senhor só dá aula, o senhor trabalha também. Felipe, você tinha levantado a mão, né? Levantei sim, eu tenho uma pergunta, na verdade, não só para ele, mas também para quem quiser responder. E para entender os desafios aí. Eu estou nesse ponto, Taioba, que você falou. Eu estudei tanto marketing
que eu fui deixando meu produto defasado e para trás. E agora, como eu não tenho mais vontade de fazer o produto, e eu entendo que a minha principal, que eu preciso evoluir esse produto e tudo mais, até por força do mercado, eu queria entender não só dele, mas que tá apresentando, mas também de vocês, se ele já tentou colocar um outro expert no lugar, qual foi as experiências, e se ele não tentou, como é que está acontecendo essa transição, então, do marketing, porque ele, uma hora tem que fazer esse marketing também, né? Uma hora alguém tem que preocupar com o tráfego e a copy. Queria entender como é que é essa comunicação, se não foi comentado. Desculpe, qual é o seu nicho? Eu sou do nicho de TI e programação. No meu caso, eu era o meu próprio expert, daí com o tempo eu desenvolvi o meu produto. Eu era professor também, daí depois eu comecei a ver que dava mais ROI trabalhar no marketing e na copy do que ficar fazendo o curso. E daí, só que eu comecei um pouco mais depois que você, né, em 2017, e daí realmente eu fiquei apaixonado por esse assunto e acabei deixando o meu produto um pouquinho mais de lado do que eu gostaria. Entendeu? Eu não sei se eu posso começar, Thelma? Posso? Manda ver, manda ver. Do meu ponto de vista, assim, o meu foi por ignorância, assim. Talvez se eu começasse hoje, né, com alguém me orientando, etc., talvez eu tivesse desenvolvido mais da forma como você desenvolveu. Mas como eu comecei, eu sempre fui autodidata em tudo, assim, sabe? Então, na música eu sou assim também, no saxofone e tal, eu não sou eu não sou um grande teórico e tal, não estudei muito, mas eu toco e tal. Então, como eu fui usando mais ou menos a tentativa e erro, então eu comecei pelo produto porque foi um insight que eu tive. Eu achei que eu tivesse que ter um excelente produto e depois ir desenvolvendo paralelamente as outras coisas. Mas eu desenvolvi as outras coisas. Eu estudei bastante tráfego, eu consigo fazer o tráfego sozinho. Hoje, claro que tem alguém que me ajuda e tal, mas eu faço toda a estratégia de tráfego. Eu conheço meu público, então eu sei qual. Eu entro lá e vejo o que está dando certo, o que não dá, o que está dando ruim, o que está dando bom. Então eu vejo, eu entendo isso tudo. Eu tenho a big picture de tudo isso, estudei, fiz muitos cursos, depois eu fui me aprofundando, mentorias e tudo mais, depois eu fui em todos os aspectos, copy, tudo, mas claro que hoje eu tenho pessoas que me ajudam em tudo isso, mas assim, as copies até hoje eu escrevo, né, dos meus e-mails, eu escrevo os e-mails, eu escrevo os textos agora eu já tentei terceirizar, mas como o meu produto, eu criei esse negócio da microcelebridade, eu já tentei e deu certo em parte, mas o que acontece é que o produto está muito vinculado à minha pessoa e acaba que não tem o mesmo efeito, não tem a mesma quantidade de vendas, o reembolso aumenta um pouco, né? Então, porque está muito vinculado a mim. E esses professores que de repente eu não terceirizo o meu produto, mas pontos específicos de conhecimentos muito técnicos específicos, sei lá, eu trago um médico para falar de medicina legal, por exemplo. Então, isso eu faço pontualmente, né? Não sei se é essa a sua dúvida, mas eu foquei no produto só porque eu não tive uma orientação de ter feito uma outra coisa, foi só no que eu acreditei que fosse o mais importante. Não, a minha pergunta é realmente para saber se você já havia feito isso. Legal, imagino que seja um trabalhão, porque eu estou fazendo esse processo, eu comecei colocando lá, sem muito alarde, dentro da própria área do aluno, algumas aulas satélites complementares. No meu caso, eu percebi que não teve alteração nenhuma de nota, de aluno gostando ou não gostando, entendeu? Então, eu estou, aos poucos, migrando o núcleo dos meus cursos, dos conteúdos, para que não seja eu que faça. E agora eu estou já num esquema e num processo que eu estou colocando outras pessoas para elaborar, porque o meu estoque de conhecimento já se esgotou. Então, essas pessoas que estão chegando hoje estão complementando esse conteúdo. Então, eu estou compartilhando, mas, na verdade, isso só para saber se você já tinha passado por isso, legal, passou, tem o seu resultado, o seu método, o seu teste, mas daí eu queria colher feedbacks com relação a isso daí, mas para mim que estou exatamente nesse ponto
de ter que decidir entre terceirizar essa produção desse conteúdo ou não, entendeu? Então, estou nesse momento de transição, para falar bem verdade, não porque por força de mercado mesmo. O produto está ficando um pouco mais ali obsoleto, aluno reclamando, pô, tá dando erro ali na aula, tal aula tá com problema. Então, é isso que vocês falaram, o jogo do LTV, depois que o aluno ficou chateado com o conteúdo, ele vai procurar o seu vizinho. Então, é o seu concorrente, né? Então, isso não é legal, beleza? É mais por uma situação que eu estou passando no momento mesmo, para compartilhar com vocês aí, essas experiências. Assim, alguns pontos aí. Primeiro, o seu modelo de negócio, Felipe, é diferente do modelo do Lúcio, né? O Lúcio ali é especialista, é um negócio que está totalmente construído em cima da imagem dele, e ele tem ali alguns produtos que não vai ser uma esteira de infinitos produtos, assim, de uma imensa quantidade de produtos, são alguns poucos produtos ali que vão compor essa esteira, e ele vai ter um poder maior, talvez, de ter um ticket mais alto, de vender, e eu falo assim, talvez não tickets absurdamente altos, mas o ticket, eu falo porque eu conheço o negócio de vocês dois, o ticket médio do Lúcio é um pouco mais alto, bem mais alto que o seu, né? Você está realmente produto de entrada ali, alguns produtos mais baratos. O seu modelo de negócio é mais uma escola de programação, é como se fosse isso, né? Uma escola de programação com diversos cursos, né? Então, primeiro que você tem diferenças aí no modelo de negócio, eu acredito que isso vai influenciar muito. E aí acho que tem várias. A primeira coisa é entender isso, entender o modelo de negócios e como que isso cria oportunidades e limitações também, né? Então, o modelo do Lúcio cria uma limitação em relação a abrir para outros especialistas. Ele tem uma certa limitação porque o cliente quer muitos clientes, até o que ele falou, quer ele, né? Não só o conteúdo, mas quer o Lúcio, quer o acesso a ele. E você não tem tanto essa pegada, né? Então, tem alguns modelos aí que eu acho que precisa pensar. A gente tem dois caras aqui que eu sei que tem algo parecido, que é o Luiz Cota e o João Xavier. Eles estão aí, não sei se eles estão acompanhando nesse momento, mas o que eles têm é pessoas que, ambos, eles não são os caras que estão ali posicionados como os especialistas do negócio. Eles estão mais nos bastidores e os sócios deles são os caras que estão ali produzindo conteúdo e tudo mais, e sendo ali os caras que estão com o nome mesmo na rede social, né? Mas esses caras estão nos bastidores fazendo a parada acontecer e cuidando da operação do negócio, né? Então, que aí libera o sócio para estudar a área dele. O João está no business de aromaterapia, que é o André, né? E o Luiz Cota, o sócio dele é o Misha. Então, enfim, cara, o meu sócio vai ficar estudando lá o negócio, vai ficar respondendo stories, vai ficar produzindo conteúdo, e ele não precisa ficar estudando copy, não precisa ficar estudando tráfego, porque eu sou o cara que vai estar nos bastidores. Então, uma das saídas que poderia acontecer, né, que a gente vê funcionando, é ter um sócio que vá dividir a força e cuidar do negócio, né, junto com você, e assumir isso. Um outro ponto aí que eu acho relevante, e aí se os meninos quiserem falar mais alguma coisa a respeito disso, mas um outro ponto que eu acho interessante é que tem que ter alguém para cuidar do produto. Talvez não seja você, mas no caso do Lúcio ali, ele tem uma equipe, né? Não é só ele que cuida do produto. Você não é especialista, mas não significa que você não possa colocar alguém para ficar ali, ouvindo feedback, percebendo onde tem que melhorar e demandando isso. Ainda que seja demandar de você para regravar as aulas ou demandar de um outro especialista, que é o cara que você contratou para criar a aula, mas tem que ter alguém que vai ficar ali todo dia vendo aonde estão os pontos falhos no produto para melhorar, né? Então, alguém que vai olhar para o produto e cuidar do produto. Não precisa ser você. Ainda que você seja o cara que gravou o produto, mas você não precisa ser o cara que vai ficar ali pensando toda hora em o que tem que fazer no produto. Tem que ter alguém para cuidar disso. Tem que ter um dono ali, né? Para ficar vendo aonde tem que melhorar e nutrir o produto, cuidar do produto, né? E pelo fato de você ser uma escola de programação, eu acho que você tem sim um campo muito grande para ter outros especialistas no negócio, né? Porque o seu modelo de negócio é diferente do modelo de negócio do Lúcio. Dá para você ter diversos especialistas aí. Enfim, as minhas percepções. Show, legal, bacana, obrigado. Acho que é isso mesmo. Encaixa no nível de modelo de negócio, consegui compreender direito agora essa nuance aí que você comentou. O que ele não ganha na escala, ele ganha no ticket e tudo bem. São só modelos de negócio aí distintos. Show, assim que eu azeitar esse processo, eu estou montando um processo, está bem legal, e eu estou conseguindo fazer bastante coisa interessante, daí depois, no futuro, a gente compartilha aí. Acho que vai ser bom para todo mundo. Show. Eu estou conseguindo praticamente me libertar dessa produção de conteúdo aí,
E nem sou eu mais que estou aparecendo lá, falando, gravando, e os alunos estão bem confortáveis com isso. Então, acho que está ok. Obrigado. Vamos ter uma aula sobre isso, certamente, quando você tiver dados validados aí para falar sobre isso. Show, obrigado. Show. Galera, é isso? Mais alguém quer compartilhar, falar alguma coisa? Dúvida? Show. Tamo junto. Quem não avaliou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A gente aqui também faz isso, viu, Lúcio? Avalia, ouve, melhora. Então tem o questionáriozinho no chat aí. Quem não foi lá e respondeu, fica à vontade. A gente ouve e lê cada resposta, apesar de não saber quem falou, porque é anônimo, mas isso ajuda a melhorar tudo que a gente faz aqui. Galera, valeu demais, tamo junto, até semana que vem. Josi, tô te esperando, tem uma aula sua, vamos agendar a data, porque a Josi, senhoras e senhores, tem coisas muito legais para compartilhar com a gente aí. Vambora. Tchau, tchau, gente, abraço.